Ok, pega a fita. Suge Knight foi acusado em diversos documentários e séries documentais por ser responsável pela morte do Big, até documentários sobre o Tupac, e tem a teoria sobre ele ter matado o Eazy-E. Nesse vídeo, até vou abordar a suposta vingança do Suge pelo assassinato do Tupac, que teria levado à morte do Big. No entanto, o foco principal são alguns gangsters de peso e até um pai de família que o Suge Knight cancelou o CPF. Encontrei algumas histórias, então vim trazer para vocês o resumo. Pega a visão. Ajuda na meta aí, 3.000 likes, para mim continuar trazendo esse conteúdo brabo. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para esses vídeos chegar na hora para tu. Logo que eu postar aqui, você vai receber a notificação. Já é? Pega a visão. Então, se você usasse roubar, intimidar ou humilhar o Suge Knight, as consequências poderiam ser implacáveis. Depois de conquistar o poder, ele combinou isso com drogas e álcool, transformando o filhinho de papai em alguém completamente dominado pelo lifestyle gangsta. Certa vez na noite de 13 de março de 95, Kelly Jamerson, um membro dos Rolling 60 Crips, foi brutalmente espancado durante uma festa privada organizada pela Death Row. Esse incidente aí foi recriado no filme City of Lies. Claro, né, com aquele exagero. Segundo uma testemunha, Suge Knight assistiu à agressão sem intervenção, incentivando a violência ao gritar "peguem esse mano", algo do tipo. He's a bully, and I don't have no respect for him. Witnesses say their son Kelly was beaten to death by up to a dozen death row thugs. Kelly had joined friends at this death row party following the Soul Train Music Awards. It was held here at the El Rey Theater on Wilshire Boulevard. According to police, witnesses say Kelly, a 28-year-old construction worker, Little League coach, and father of 3 children, was knocked to the floor, kicked and beaten with metal chairs. Glass from broken beer bottles embedded in his scalp, his face mangled, all because of a perceived slight against someone from death row. Mas esse indivíduo não está na lista das pessoas que o Suge Knight teria executado ou ordenado executar. Também porque existem algumas versões diferentes sobre a morte dele. A mais aceita é que ele foi vítima da treta entre o DJ Quick, que era rapper da Death Row, e o MC8, que era amigo do Kelly Jamerson. Mas vamos seguir aqui. Also dedicated to a little homie from the 60s that lost his life at that party. Rest in peace, y'all. Hey, Suge Knight, how you doing? Don't kill me. All right, Bruce Richardson, faixa preta de karatê e vencedor de várias medalhas e troféus, era conhecido por enfrentar qualquer desafio no bairro, sem nunca fugir de uma briga. Ele era um dos melhores lutadores de rua e todos sabiam disso, conhecido por ter se envolvido em uma briga na escola com o gangster Big U por causa de mulher. Durante a era da epidemia do crack dos anos 80, Bruce se estabeleceu como um dos principais traficantes do lado oeste de South Central. A maioria dos gangsters de Los Angeles, que participam de entrevistas aí em podcasts, compartilham histórias sobre o Bruce, destacando sua habilidade nas lutas e como ele se tornou um dos traficantes mais bem-sucedidos da região. Ficou tão gigante que o próprio Ice-T falou isso dele na sua versão original da clássica faixa Six in the Morning. Depois de abrir alguns negócios para lavar dinheiro, nos anos 90, Bruce decidiu migrar para a indústria da música, inspirado pela ascensão do Suge Knight e da Death Row Records. Ele tinha meios e recursos para isso, então começou a se tornar empresário de grupos de rap. Um dos seus grupos era o Drama Side, formado por rappers que mais tarde integrariam o The Outlaws, um grupo associado ao Tupac. Ele aceitou permitir que seus rappers formassem esse grupo e participassem do álbum All Eyes on Me, sob a condição de receber uma porcentagem dos royalties do álbum. No entanto, após a conclusão do álbum, Suge Knight se recusou a cumprir o acordo. Em uma festa da Death Row Records, em maio de 96, em um clube, Suge Knight teria o que se aproximado da namorada do Bruce e supostamente lhe disse para deixar o Bruce e ficar com ele. Bruce Lee Richardson, que era bom de briga, caminhou até o Suge e espancou ele e o Bantry. Supostamente ele nocauteou o Suge, ou tonteou o Suge. Teve que ter pelo menos 3 capangas para tirar o Bruce de cima deles. Não havia dúvidas que o Suge Knight não deixaria barato. Ele foi humilhado publicamente. 2 semanas depois,
o Bruce foi encontrado morto na sua casa. Esse foi outro serviço que o Pucci foi pago para realizar. Tupac, que era próximo do Bruce, ligou para o pai dele para assegurar que não tinha nada a ver com o incidente. Pouco tempo depois, a namorada do Bruce, a mesma que o Suge Knight teria cortejado naquela festa, foi assassinada a tiros. Agora vamos falar sobre o crime que fez o Suge Knight estar preso atualmente. Suge Knight matou o pai de família Terry Carter, que foi atropelado por ele numa lanchonete, estacionamento de uma lanchonete em Compton, e não resistiu aos ferimentos. Terry tinha uma família grande, com filhos, sobrinhos, netos. Infelizmente, ele acabou pagando com a vida por causa de uma treta entre o Suge Knight e outra pessoa, Clee Sloan, vulgo Bonnie. A primeira altercação entre eles ocorreu durante uma gravação promocional para o filme Straight Outta Compton, realizado em um acampamento lá em Compton. Essa tensão inicial se intensificou e se estendeu pelas ruas de Compton. Parece que a terceira foi a mais grave, aquela que foi registrada em vídeo, onde mostra o Suge Knight dentro do seu carro, envolvido em uma briga física com Bonnie, que estava do lado de fora, próximo à janela esquerda, desferindo socos nele. Suge Knight alegou estar se defendendo, pois na sequência, Bonnie é visto caindo ao chão inconsciente. Em seguida, Suge Knight dá ré com seu carro, avança novamente e atropela o Bonnie. No processo, acaba atingindo Terry Carter, um inocente que não tinha qualquer envolvimento na confusão. Na verdade, o Terry era amigo pessoal do Suge. Bonnie e Terry foram imediatamente levados para o hospital, mas somente um deles sobreviveu. Apesar de ter sobrevivido, o Bonnie ficou gravemente ferido. Você já deve ter visto o Bonnie aí, que era conhecido por suas pequenas participações em filmes do Anthony Fuqua ou David Ayer, como O Dia de Treinamento. Ah é? Seu merdinha. Jake, dá o fora daqui. Os Reis da Rua, Fim de Tudo, Brooklyn's Finest, Bright, vários outros. Normalmente ele retratava um gangster das ruas nas produções, pois essa era a sua própria experiência. Ele e o Monster Code constantemente participavam de entrevista para a TV após o Tratado de Paz entre Bloods e Crips nos anos 90. Ele dirigiu um documentário sobre a criação dos Bloods e Crips, com produção do Anthony Fuqua. Parece que foi o Bonnie que convenceu o Dr. Dre a ir para Compton gravar o filme. Já a vítima fatal, Terry Carter, era dono da gravadora Heavyweight Records, criada com uma joint venture em parceria com Ice Cube. A gravadora fechou um acordo de distribuição com a A&M Records em 98, ano que teve destaque na indústria musical. O primeiro lançamento foi a trilha sonora do filme Players Club, que foi escrito, produzido e dirigido pelo Ice Cube, que também atuou no filme, e um dos maiores sucessos do álbum foi um som do Ice Cube com o rapper Mr. Shocha, que foi o primeiro e principal artista da gravadora. Ele já colaborou no quinto álbum do Ice Cube, e seu álbum de estreia foi lançado em março de 2001 pela Heavyweight Records. Esse era o artista do Terry Carter. Terry cuidou da sua gravadora até sua morte. Infelizmente, ele morreu por nada. Suge Knight foi condenado a 28 anos de prisão em 2018, após se declarar culpado de homicídio culposo. Agora vamos falar do Bounty Hunter Ratch, ou Ratch Dog. Ratch era membro da gangue Bounty Hunter Bloods, situada nos projetos habitacionais Nickerson Gardens em Watts. Kendrick Lamar sempre teve uma conexão pessoal com os projetos, mencionou em músicas, fez clipes, vários shows no local. Nickerson Gardens foi palco do videoclipe da música anti-violência que o NWA e várias lendas do rap lançaram no início dos anos 90. O cria do Nickerson Gardens, Ratch, foi fotografado com Muhammad Ali quando o pugilista visitou os projetos. Segundo rumores, Harry O, que forneceu fundos para o Suge Knight fundar a Death Row, supostamente enviava o Ratch Dog e outros Bounty Hunters para coletar dinheiro que era dele. Suge Knight temia o Ratch Dog e sempre cumpria todas as exigências. E existe essa versão sobre o Suge Knight temer o mano porque o Ratch era muito gangsta. Ratch Dog e membros do Bounty Hunter encurralaram o Suge Knight e o levaram para um banheiro
pressionaram ele por algum dinheiro devido ao Harry O durante uma gravação de clipe que aconteceu no Nickerson Gardens. Isso aconteceu durante a filmagem do videoclipe do remix da clássica Kraken, do grupo OFTB da Death Row Records. A faixa integrou a trilha sonora do filme O Lance do Crime, que foi produzida pela gravadora. Todos os integrantes do OFTB eram membros do Bounty Hunter e cresceram no Nickerson Gardens. Suge e os Mob Paru quase acabaram em tiroteio com os Bounty Hunters, segundo o Bounty Hunter BJ, vulgo Nino Cappuccino. Além desse incidente aí, teve outro onde o Suge e o Mob Paru foram confrontados pelo Nino, alguns Bounty Hunters, acho que o Rat Dog. Isso foi no estacionamento lá de um hotel próximo ao LAX. Esse Nino Cappuccino tinha iniciado uma produtora com o Rat. Parece que eles eram rappers e eles também tinham um grupo lá de R&B, precisavam de um contrato de produção com a Death Row ou a Interscope, mas o Suge fez falsas promessas. Mas de qualquer forma, eu sei que o Nino era próximo da Death Row. Apareceu em clipe do Snoop Dogg. Anos depois ele foi o produtor executivo do reality show do Suge, que nunca viu a luz do dia, Unfinished Business. Mas vamos seguir. Segundo investigações da polícia, Suge teria dito às pessoas que os dias do Rat Dog estavam contados. Ele enviou então seu esquadrão aí, o Hit Squad, formado pelo George Williams, lembra do vídeo que eu fiz? O que jurou vingança contra o Suge e matou seus melhores amigos? E também enviou Putty. Ambos supostamente executaram o Rat Dog. Foi no mês de outubro de 95 que ele foi atropelado em Compton, segundo, a polícia. Mas na matéria que saiu na época do LA Times, tá escrito que 2 homens armados, vestindo máscaras de esqui, abriram fogo contra o Rat e seus parceiros enquanto eles tentavam ligar o carro. Um dos amigos do Rat Dog ficou ferido no ataque, mas apenas ele não resistiu e acabou falecendo. Por último, temos Notorious Big, Supostamente, Suge Knight teria orquestrado o assassinato do Big por meio da sua ex-namorada, Teresa Swan, que teria pagado Putty para executar o crime. Essa investigação da polícia foi contada no documentário Murder Rap, na série Unsolved e outros. Confere lá para saber mais detalhes. Esse assunto eu vou deixar para um vídeo completo. Se realmente foi verdade, Suge Knight vingou a morte do Tupac, matando o artista principal do Puff Daddy, vulgo P. Diddy. E mano, estamos em 2024, indo para 2025, talvez esse vídeo até saia em 2025, mas ainda tem gente que acredita na teoria do Suge Knight estar envolvido na morte do Eazy-E. A verdade é que não faz muito sentido, mano. Na época, o Suge ainda não tinha o sucesso da Death Row, nem a reputação de gangsta que construiu mais tarde. A ideia de que ele teria injetado uma seringa infectada em Eazy, que era seu amigo antes disso, parece improvável. Eazy já estava estabelecido como um dos maiores nomes do hip hop, tanto sua carreira solo, tanto como membro do NWA, mesmo que o grupo estivesse completo na época. A gravadora do Eazy, a Ruthless Records, era uma das mais influentes e bem-sucedidas no cenário musical. Eazy botou Compton no mapa. Ele era muito maior que o Suge, na cidade do Suge. Apesar de ambos serem de Compton, eles viviam em mundos bem distintos. Na época que o Suge Knight estava jogando futebol americano na faculdade, Eazy conseguiu monetizar sua vida nas ruas, levando a cultura gangsta para o mainstream musical. Suge Knight decidiu seguir um caminho semelhante, mesmo que suas raízes não fossem das ruas, como as de Eazy. Na época que o Suge Knight pressionou o Eazy para encerrar o contrato do Dr. Dre, ele havia recentemente formado sua aliança com a Mob Paru, enquanto Eazy era respeitado por várias gangues Crips de Compton, inclusive pela gangue que mais tarde destruiu o império da Death Row, o Southside Compton Crips, gangue do suposto assassino do Tupac, Orlando Anderson e seu tio Keith D. Na diss que o Eazy fez pro Dr. Dre, o Snoop Dogg e a Death Row Records, depois da treta que se iniciou após o Dr. Dre sair da Ruthless, a clássica Real Motherfucking Diss, que tem feat dos membros do Nutty Block, Big Knuckle e Dresta. Um deles era melhor amigo do suposto assassino do Tupac. Então, os Southsiders aparecem em peso. Além de um dos melhores amigos do Keith D aparecer, vários homens seguram a placa Southside, a mesma que Orlando Anderson já foi fotografado. Alguns dos homens naquele círculo usam vestimentas dos Southsiders, incluindo roupas do Seattle Mariner, como os bonecos com um S no meio, o mesmo que o Eazy usa em seu vídeo. Por causa de todo esse respeito e seu passado nas ruas, Eazy considerou matar o Suge. Depois de ser pressionado por ele, Suge Knight não agrediu Eazy, apenas utilizou táticas intimidadoras.
coisa que ele ia praticar muito dali pra frente. Supostamente, o Suge mostrou fotos da mãe do Eazy, ou o endereço dela, ou até mesmo as duas coisas. Naquele momento, o Eazy se deu conta que os Bloods sabiam onde sua família morava, então ele fez uma assinatura falsa. No filme, o incidente foi exagerado para dar um toque de Hollywood. No final, Eazy ainda acabou faturando uma porcentagem das vendas do álbum de estreia do Dr. Dre pela Death Row, o clássico The Chronic. Boa parte das vendas foi para ele. Como muita gente diz, o Eazy morreu porque ele brincava de roleta russa com seu pau. Isso durante a epidemia da AIDS. Quando o Suge Knight falou isso aqui no Jimmy Kimmel Live em 2003... So they got this new thing out that people sell them all the time. They got this stuff they call... They get blood from somebody with AIDS. Yeah. And they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh, no. Okay. Bom, era pra ser uma piada, mas todos pensam que foi uma confissão. Tamo junto, rapaziada. O vídeo acaba aqui. Esse é o conteúdo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Ajuda na meta, 3.000 likes. Se quiser me segue no Insta, @LencinaOz, no Insta do canal. E é nóis, falou, até a próxima.